Hoje a gente vai discutir por que é que Deus fez milagres na saída do Egito para o povo de Israel. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 114 a 117 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, como eu falei antes da vinheta, o Zohar pergunta para nós o seguinte: por que é que Deus fez milagres para o povo de Israel? Por que é que Deus, por exemplo, mandou as 10 pragas, abriu o mar? E aí o Zohar tenta ver ele faz perguntas retóricas tentando ver o que pode acontecer, né? A primeira resposta que o Zohar dá, e talvez ele já descarta logo em seguida, é a seguinte: talvez é até a que a gente imagina, né? Será que Deus fez tudo isso para convencer, por exemplo, o faraó e os egípcios, né, de que ele, Deus, era poderoso, ou de que ele, Deus, estava ajudando o povo de Israel? E aí o Zohar fala o seguinte: não é isso. Por quê? A gente vê que o próprio faraó, ele tem uma atitude extremamente arrogante com a questão dos milagres, e muitas vezes, quando acontecia um milagre, o faraó achava que ele podia replicar esses milagres com a sua magia, a magia negra. O caso mais clássico é o primeiro, né? Na verdade, antes de acontecer as 10 pragas, quando Moisés e Arão chegam no faraó, o faraó fala: dá um sinal aí. E aí ele está com o cajado no chão, vira uma cobra. E basicamente o faraó ri, né? E fala assim: vocês acham que vocês vão me surpreender com esse tipo de coisa? Meus magos fazem igual. E ele faz os magos também converterem o cajado em cobra. Tem um midrash, inclusive, que conta que o faraó teria dito assim: você vai mandar os magos para tratar com o lugar de magia, né? Tipo, falando, você quer que alguém no Egito, que é o lugar que mais conhece magia, fique surpreso com magia? Não vai funcionar, né? Então, a primeira resposta o Zohar descarta. Não foi para isso. Segundo, foi para tirar a idolatria do povo de Israel e para fazer o povo de Israel perceber quem é Deus e tal? O Zohar fala também não. Isso vai acontecer mais para frente, tanto é que o povo de Israel depois vai ter a idolatria do bezerro de ouro, né? Então, os milagres todos que o povo de Israel viram não fizeram o povo de Israel acreditar em Deus, nada disso. Seria bom se tivesse acontecido, mas não foi o resultado esperado, nem o resultado atingido. Depois, tem uma terceira opção que o Zohar pergunta, é o seguinte: será que foi para fortalecer Moisés? Porque a gente vê Moisés, no começo ali da história, meio reticente de ir para o Egito, né? Ele acha que ele não é capaz, que ele não é poderoso, aí Deus fala: não, eu estou te dando aqui uns sinais, você vai lá e vai fazer. Então a pergunta do Zohar é: será que os milagres eram para Moisés ficar confiante? E aí o Zohar também descarta essa resposta. Ele fala o seguinte: não pode ser, porque se fosse para isso também, Moisés era muito mais crente que o povo de Israel, bastavam 1, 2 sinais e pronto, não precisava 10 pragas. E além disso, o que mais fortaleceu Moisés, segundo o Zohar, foi ele ir com o irmão Arão. Né? Moisés ficou realmente tranquilo quando Deus falou: fica tranquilo, você vai com Arão, Arão vai falar, né, por você, e aí fica tudo certo. Bom, então, se não é tudo isso, aí o Zohar vem e pergunta: então para que Deus fez os milagres? E aí a pergunta, claro, é geral: por que Deus faz milagres? E aí a resposta que o Zohar dá, muito interessante, que é a seguinte: Deus faz milagres apenas quando há uma necessidade. Ou seja, Deus faz milagres pela necessidade do milagre em si, né? Vamos lá dar os exemplos que eu falei. Deus abre o Mar Vermelho, por quê? Porque o povo precisava ser salvo e precisava abrir o Mar Vermelho. Tá? Digamos que não tinha outra alternativa, foi aquela. O povo de Israel não tinha comida no deserto, Deus manda o maná. Né? O faraó não estava libertando o povo, estava com o coração endurecido, Deus manda as pragas para amolecer o coração do faraó. Mas o importante é perceber aqui, então, são duas coisas: que o milagre acontece quando existe uma necessidade do milagre. Tá? E isso mostra muito na nossa vida, né? Quando que a gente pode rezar e esperar um milagre, quando que não. E a segunda coisa que isso mostra é o seguinte, que eu acho muito interessante. O Zohar diz que Deus não faz milagres para ficar mostrando a sua força, ou digamos, para que alguém acredite nele. Né? Deus não está fazendo milagres para ter, digamos, fiéis, para converter as pessoas na fé dele. Né? Como a gente falou, para o povo de Israel largar a idolatria, para os egípcios reconhecerem o poder dele. Não, Deus é como se dissesse assim, eu vou ser um pouco mais chocante, né? Mas é como se Deus falasse assim: olha, eu não estou nem aí porque você acredita, eu não preciso que você acredite em mim. Né? Se você acredita em mim, ótimo, você vai seguir as minhas regras, vai seguir a minha lei e tudo bem. Mas se você não acredita em mim, eu não vou ficar fazendo coisa para você acreditar. Eu não preciso da sua crença em mim. Deu para entender?
Isso também entra numa questão muito interessante, que a gente sempre fala na Kabbalah, que é a questão da... não existe coerção na espiritualidade. Né? Se Deus quisesse que todo mundo acreditasse nele, na verdade, vamos parar para pensar, seria muito fácil. Deus se manifestaria, faria realmente muitos milagres, traria talvez o Messias, que a Kabbalah diz, né? E todo mundo ia acreditar em Deus, todo mundo ia se acreditar. Mas Deus não quer isso, percebe? Deus não está fazendo questão que você acredite nele ou não. Como eu falei, Deus está pouco se lixando nesse sentido. O que Deus quer é fazer o que precisa ser feito. Então, se para realizar uma coisa precisa um milagre, aí ele faz. Então ele faz o sol parar para a guerra continuar na época de Josué, ele dá maná quando o povo não tem o que comer, entendeu? Então a resposta que o Zohar dá, muito interessante, é: os milagres eles ocorrem por necessidade. Nos momentos que a gente pode mais estar precisando, ou que o povo estava mais precisando, os milagres acontecem por uma simples consequência lógica, digamos, da situação vigente. Um bom dia a todos e tudo de bom.